Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Querido Senhor, estamos em tua presença, te louvamos, meu Senhor, pela tua graça, meu Senhor, te louvamos pela tua compaixão, te louvamos, meu Senhor, pelo perdão, meu Senhor, dos nossos pecados e pela comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. Querido Senhor, nos dá graça, nos ajuda, nos ensina a te servir cada dia. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, estamos no nosso batente, no nosso trabalho. Temos a esperança de ver melhores dias, de chegar logo a nossa, digamos, tranquilidade e liberdade para congregar e fazer o trabalho do Senhor no templo. Mas enquanto não temos isto, nós vamos nos sacrificando, nós vamos fazendo aqui online, vamos tendo a contribuição de muitos dos nossos irmãos e fazendo o que dá para ser feito. Louvamos a Deus. Eu louvo a Deus pela igreja, louvo a Deus pelos meus irmãos. Temos grandes dificuldades, já foi pior. Não sei como seria, não sei realmente como seria se não tivesse havido iniciativa de meus irmãos, porque não foi iniciativa minha. Eu já tenho trabalho com emissoras e tenho trabalho de postagem de vídeos, mas uma coisa muito... Eu faço e coloco e é só isso. Mas para fazer assim, com muita interação, eu não saberia fazer, não tinha como fazer. Mas louvo a Deus porque tenho ajuda, tive ajuda, tenho incentivo. A parte da igreja que se interessa, que se propõe a fazer um trabalho mais profundo em relação à divulgação da palavra, nos ajudou nisto, está nos ajudando, aliás, sustentando. E nós louvamos a Deus. E todas as dificuldades devem mostrar alguma criatividade e esta tem se sobressaído. Em muitos aspectos, em muitos casos, as pessoas têm se disposto a fazer o que não fazia antes. E, quem sabe, alguns vão ficar mais ativos. Nós vamos trazer uma palavra doutrinária. Nossa congregação é pequenina, nós temos cerca de 60 membros, aliás, 60 pessoas ao todo. Na última ceia que nós fizemos online, já tivemos a participação de mais de 50 pessoas, porque tivemos uns amigos de outras denominações que participaram e um casal que foi da nossa congregação e está no interior. Mas aqui foi cerca de 45 pessoas que participaram da igreja. Resultado, meus amados irmãos, é um trabalho pequeno, uma congregação pequena, mas nós estamos vivos. Nós estamos vivos. Eu não sei se eu tenho habilidade para nada, mas eu tenho pelo menos prática em trabalhar com pequenas comunidades, pequenos grupos. No meu princípio da fé foi assim e a gente consegue. As grandes provações que eu já passei nessas 5 décadas de serviço e de comunhão com a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo nos habilitou para trabalhar de uma forma mais serena, com poucos recursos financeiros, recursos humanos e assim por diante. Mas nós temos, meus amados irmãos, a riqueza da palavra e isso a gente distribui de uma forma também plena. É maravilhoso. O nosso texto é Deuteronômio capítulo 4, versículos de 1 a 9. Nós poderíamos dar um tema para essa doutrina, um povo diferente. Um povo diferente. O povo de Deus deveria ser diferente. Um povo diferente. E por que este povo deveria ser diferente? Tem que ser diferente e deveria ser diferente do que é atualmente, do que é hoje.
porque nós temos muito boa instrução, muito boa orientação na palavra de Deus. Então vamos ao texto. Deuteronômio capítulo 4, versículos de 1 a 9, diz assim: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-peor. Pois todo o homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Porém, vós que vos achegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes, aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos estes estatutos e dirão: Este grande povo é nação sábia e entendida. Pois que nação há tão grande, que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que nação há tão grande, que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós te louvamos pela leitura em tua santa palavra. Suplicamos pelos nossos irmãos. Abençoe e guarda a tua igreja, Senhor, dá graça aos nossos queridos irmãos na nossa congregação, nas outras congregações, os irmãos que terão, Senhor, contato com nossas publicações. Abençoa os teus filhos, manifesta a tua glória, a tua graça e nos dá entendimento, Senhor, da tua bondade, do teu amor, das provações deste momento, Senhor, e do que ainda há de vir. Amado Pai, guarda a tua igreja, guarda os teus santos em toda a terra. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, eu dizendo que o tema um povo diferente. Pelo menos nós deveríamos ser um povo diferente. Espera-se, os pais esperam dos filhos, aquele pai investidor que investiu nos filhos. Eu nasci e me criei no interior do estado. E nós não tínhamos recursos na minha família, não tinha tantos recursos, mas mesmo assim a minha mãe investiu na minha irmã mais velha e ela era muito estudiosa, era muito dada ao estudo, foi quem primeiro começou a ganhar dinheiro com cultura na nossa casa. Ela foi professora da escola pública e minha mãe também conseguiu alugar um dos nossos imóveis para uma escola pública. E o resultado é que a minha irmã era tão envolvida com a educação, com cultura, que minha mãe patrocinou os estudos dela numa outra cidade. E na nossa cidade não tinha, ela só podia terminar ali, parece que até o normal. Resultado,
a gente não tinha muitos recursos, mas a minha mãe investiu. E nós mesmos, que não chegamos a fazer um estudo mais profundo, eu pelo menos só vim concursar, só vim estudar o nível médio aqui em Fortaleza, já depois dos 20 anos, foi uma barra para fazer. Mas o resultado, meus irmãos, é que os pais investidores, aquele pai que investe nos filhos, ele quer resultado. O pai investe no filho, ele quer o resultado. A nossa família não comprou imóveis fora, apenas colocou, no caso a minha mãe colocou a minha irmã na casa de uma pessoa da nossa família, lá na cidade, e ajudava de uma forma lá financeiramente, mas não investiu ao ponto de comprar imóveis. Mas nós tínhamos vizinhos que tinham mais dinheiro, tinham mais condição, e eles compravam imóveis no Iguatu, compravam imóveis no Crato e compravam imóveis em Fortaleza, no interior, e os filhos iam estudar nesses 3 destinos, Crato, Iguatu e Fortaleza. Quando os pais investem nos filhos, os pais querem resultado, esperam resultado. Nosso Deus também. Nosso Deus também espera resultado. Nós somos muito bem assistidos. Nós temos boa palavra, boa doutrina, nós temos boa instrução. Então, para ter boa ação, era para termos bom desenvolvimento nesse sentido. Então, o Moisés, o servo do Senhor, ele era o instrutor da nação e ele começa chamando a atenção para os estatutos. Israel tinha a obrigação, a nação tinha a obrigação de estar atenta. Ouve-o Israel, olhe os estatutos e os juízos que eu vos ensino. Isto é para cumprir, tem que ser cumprido, deve ser cumprido. Se cumpridos, vocês viverão mais, vocês terão vidas longas, preservadas, serão protegidos. E quando vocês entrarem na terra que o Senhor jurou a vossos pais, vocês terão grande benefício em estar atentos, em estarem ligados e em guardar esta palavra, este ensino, esses estatutos que eu vos entrego. No versículo 2, Moisés, naquele tempo, a palavra de Deus ela é atemporal. E o que nós temos aqui? Nada acrescentareis à palavra que vos mando. A palavra que eu estou entregando, que eu entrego a vocês agora, por ordem do Senhor, você não precisa acrescentar nada. Também não pode diminuir. Deuteronômio 4:2. Não pode acrescentar e não pode diminuir. Vocês devem guardar estes mandamentos e não outra coisa. Estes mandamentos que o Senhor vosso Deus me ordenou para vos dar. No versículo 3, um apelo à lembrança, à conscientização. Vocês sabem, os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor. Baal-Peor foi uma corrupção espiritual. Os israelitas estavam muito tempo fora do Egito e não esperavam que acontecesse aquilo, mas ficaram 40 anos. Entre a saída do Egito e a entrada em Canaã, eles ficaram 40 anos no deserto, e eles tiveram contato com vários povos do deserto, tiveram muitos problemas. Um deles foi o problema com os amalequitas. E os filhos de Amaleque, o rei dos amalequitas, eles queriam de toda forma realmente perturbar Israel, danificar, causar um dano, até destruir Israel, que é um projeto.
inferno trabalha contra Israel. Felizmente, o céu trabalha por Israel. O nome Israel significa o que luta com Deus. E desde o começo que Israel tem esses adversários. E Baal-Peor foi uma situação que, não havendo possibilidade de amaldiçoar o povo de Deus, houve um conselho da parte de um profeta falso chamado Balaão, para que o rei envolvesse o povo e o povo mesmo pecasse, porque o profeta falso, agorento lá, não podia amaldiçoar o povo, prejudicar o povo, suas palavras lá, os seus presságios, os seus agoros não teriam função. Então ele deu um conselho, olha, convide o povo para o sacrifício dos deuses, e eles se envolvendo com os deuses, eles caem em desgraça com o Senhor, porque o culto que Deus orienta a eles é um culto exclusivo. E isto aconteceu. E Moisés está chamando a atenção daquela gente, muito depois do acontecimento de Baal-Peor, e ele diz, todo homem que seguiu a Baal-Peor, todo homem que se envolveu em Baal-Peor, o Senhor consumiu do meio de ti. Então era um aviso, vocês precisam guardar esta palavra, guardar esse estatuto, porque ele é a vossa vida. No versículo 4, Moisés continua apelando para a memória. Porém vós, que vos achegastes ao Senhor vosso Deus, estáis todos vivos. Naquele episódio de Baal-Peor foi terrível, houve uma praga de mortandade. E foi terrível aquilo ali. Foi muito triste, foi terrível. Resultado é que Moisés está falando para o povo em relação a ouvir o Senhor, a obedecer o Senhor. A palavra é esta e não muda, não pode mudar, não tem o que acrescentar e não deve diminuir. Não precisa de adendo e não pode subtrair nada da doutrina que o Senhor vos entrega através de mim, o que eu vos entrego por mando do Senhor, dizia Moisés. No versículo 5, aí ele apela para a qualidade do ensino. Vede, aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos. O que eu ensino para vocês, e na verdade, meus amados irmãos, a lei de Moisés é uma grandeza. A lei de Moisés, ela é plena, ela é uma grandeza. A lei de Moisés contempla o tratar do homem com o homem, o ser humano. A lei de Moisés contempla o que nós conhecemos hoje como Estatuto da Terra. A lei de Moisés contempla o que nós conhecemos hoje como mercado de capitais, proibindo a usura, proibindo. A lei de Moisés é uma perfeição. Até porque não é de Moisés. Moisés foi o elemento, o instrumento humano desta lei. Mas a lei é doutrina de Deus. Então a lei é uma perfeição. Também é uma das razões pelas quais o inimigo, Satanás, é tão oposto, ele se opõe tão ferrenhamente à doutrina de Deus. Pela qualidade da doutrina de Deus, pela beleza da doutrina de Deus. Então é algo especialmente importante que chama a atenção. E Moisés diz, vede estes estatutos. Esses estatutos são perfeitos. Vede os juízos. O que é o estatuto? O estatuto é o ensino, é a matéria contida naquela lei para ser colocada em prática. E o que seriam os juízos? Os juízos são as consequências da quebra dessas ordenanças, desses estatutos. E Moisés, ele não deixa dúvida. Ele diz, como me mandou o Senhor meu Deus, para que façais no meio da terra a qual ides a herdar.
Esta coisa maravilhosa que o Senhor me ordenou a transmitir para vocês é um modo, é uma forma, é o veículo da vossa existência naquele lugar, e isto será para engrandecimento de Deus e também de vocês. No versículo 6 ele diz: guardai-os, guarda isto, seja cuidadoso, seja zeloso, guardai-os, pois, e cumpri-os. Tem que guardar esses estatutos, tem que cumprir estes juízos. É terrível a questão do juízo. O próprio Moisés, meus amados irmãos, ele teve que executar um apedrejamento. Ele já tinha recebido a palavra, já tinha recebido a lei, já tinha sido promulgada a lei. E a lei colocava, como todos os pactos, todas as alianças têm uma selagem, têm um selo, e por maravilhosa instrução da palavra entendemos, cada aliança tem um selo condizente com a circunstância. Gosto muito de expor isto porque o mundo é quase todo ignorante. Alguns preferem morrer na ignorância e, por infelicidade, muitos dos que se dizem cristãos também ignoram. Ignoram ao ponto de fazer parte de seitas heréticas, nocivas e até malditas, porque não conhece a palavra e as circunstâncias das alianças. Mas na aliança que Deus formulou com Adão, como o que aconteceu foi uma quebra de comunhão, Deus faz uma promessa de restauração através da semente ou descendente da mulher. Quando Deus formula uma aliança com o Noé, após a destruição daquela civilização com as águas do dilúvio, Deus coloca como sinal que não haverá repetição do dilúvio a nuvem marcada pelo arco de Deus, conhecido na Escritura do Antigo Testamento como arco celeste, como arco de Deus, e conhecido no Novo Testamento como arco-íris por causa da influência grega, da influência da Grécia com sua mitologia.